Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal que nos assiste, eu sou Luciano Pizzuti, gerente sênior de marketing da BASF aqui para o sul do Brasil. Estamos aqui em mais um podcast BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Para você que nos assiste, já acompanhou outros podcasts, obrigado mais uma vez pela presença aqui de vocês. Hoje o assunto, aqui direto da Expo Direto Cotrijal, vai ser a gente falar um pouco mais sobre o Rally da Safra. Talvez o maior projeto de acompanhamento de safra que existe a nível de Brasil e que faz um acompanhamento das lavouras, seja da safra de soja, da segunda safra de milho, entre outros cultivos. Ouve o agricultor nas diferentes regiões e compartilha esse conhecimento com toda a cadeia produtiva. E hoje, para falarmos mais sobre o Rally da Safra, as percepções sobre essa safra de soja, perspectivas sobre a segunda safra, eu estou aqui com o André De Bastiani, sócio-diretor da AgroConsult. Obrigado, André, pela tua presença. Olá, Luciano, satisfação é minha aqui de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto ao longo dessa viagem pelo Brasil que produz. São mais aí de 100 mil quilômetros que a gente roda todo ano, 2.000 fazendas avaliadas, e a gente consegue de fato fazer uma radiografia muito fidedigna do que está acontecendo no campo. E nosso objetivo é justamente esse que estamos aqui hoje, é a gente conseguir divulgar essa informação. Então vamos para campo, coletamos todos esses dados, transformamos esses dados em informações para compartilhar ele com o público em geral. Então quanto mais longe a gente levar essa mensagem, eu acho que é melhor. Então obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, André. Você falou mais de 100 mil quilômetros rodados, né, na safra de soja e na segunda safra de milho. Eu queria ouvir de você, o que você tem percebido, você e tua equipe, nesses mais de 100 mil quilômetros rodados, né? Nós estamos falando de uma safra que nós temos diferenças significativas quando a gente olha Cerrado e particularidades em algumas regiões aqui do sul. Traz um pouquinho aqui para nós e para todas as pessoas que nos escutam, o que vocês têm observado ao longo dessa safra de soja. Bom, de fato, é uma safra de contrastes. A gente está falando de uma produção acima de 170 milhões de toneladas. E quando você pensa, né, 170 milhões de toneladas, dado que ano passado a gente produziu 155 e que a maior safra até então havia sido 162, a gente pensa, uau, sensacional o resultado, estamos produzindo uma safra excelente, todo mundo vai ganhar dinheiro. Verdade? Não, porque de fato a gente tem diferenças gigantescas quando a gente regionaliza essas produções. Uma coisa é a gente falar do centro-norte do Brasil, e aí a gente incluindo o norte do Mato Grosso do Sul, a gente incluindo todo o estado do Mato Grosso, todo o Cerrado, Goiás, entrando na Bahia, Maranhão, Minas também. Grande parte do Paraná também, que são regiões que vão ter uma safra sensacional, muitas delas aí com recordes de produtividade. E outro cenário é quando a gente olha o centro-sul e daí incluindo o sul do Mato Grosso do Sul, parte aí também do estado do Paraná e principalmente a condição do Rio Grande do Sul, que é uma condição muito difícil em termos de desenvolvimento das lavouras. E isso por conta das estiagens, né? Nós temos períodos de estiagem, tanto no sul do MS quanto no Rio Grande do Sul, de 30, 40 dias, aliados a altas temperaturas. Então são duas realidades muito distintas e a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente fala de brasileiro, porque sim, de safra brasileira. Porque sim, é uma safra muito boa, mas uma safra marcada por contrastes. Legal, André. Mas não deixa de ser, sobretudo, uma safra de contrastes. Você usou essa palavra para caracterizar a safra 24-25. Considerando aí 175 milhões de toneladas de soja prevista de produção que você trouxe, né? 171, desculpa. O que isso interfere, né? Por mais que a gente tenha esses contrastes, esse sul do MS, parte do Rio Grande do Sul, mas o que essa superprodução traz de impacto e o que o produtor deve considerar, sobretudo, nesse momento? Bom, a gente pode trazer essa análise, acho que em dois aspectos. Primeiro, olhando para dentro do negócio da agricultura brasileira. E daí, de fato, se a gente olhar um estado que nem o Mato Grosso,
que vai produzir uma safra acima de 50 milhões de toneladas, a gente vai perceber muitos produtores que vinham planejando já, dentro do seu planejamento já falava de uma safra talvez de 70 sacos por hectare, e hoje está colhendo algo em torno de 75, 76, muitos produtores. Eu tenho falado que o produtor do Mato Grosso está colhendo pelo menos 5 sacos a mais do que ele planejou. E daí, se a gente colocar em perspectiva, né, o que significa uns 5 sacos a mais? Você está acrescentando aí pelo menos R$500 a mais por hectare dentro do sistema. A gente vem de uma situação da agricultura brasileira que carrega dívidas, seja por conta da safra passada, que foi uma safra trágica para o cerrado brasileiro, mas por conta também de todo o investimento que foi feito ao longo dos últimos anos. Em 5 anos, a gente aumentou a área plantada no Brasil em 10 milhões de hectares. Vamos pensar aqui, ó, quanto que custa investimento você aumentar cada hectare, levando em consideração que você tem uma conversão de área de pasto para agricultura, você tem todo investimento em solo, você tem investimento em equipe, em infraestrutura, custa caro. Então a agricultura brasileira ela carrega um endividamento elevado. Esses 5 sacos a mais, quando a gente olha para o Mato Grosso, ele ajuda e muito o produtor passar por esse momento, que é justamente um momento no qual ele está tendo que renegociar parte da dívida, tem que dar o tombo dessa safra para entrar na próxima safra, e sem dúvida alguma você colocasse essa injeção a mais de fluxo de caixa, de recurso no caixa, faz bastante diferença. Então, pensando para esse produtor, o impacto dessa safra grande vai ser você conseguir repensar a próxima safra numa condição muito mais favorável, e que inclusive pode levar esse produtor a realizar novos investimentos, o que estava meio fora de cogitação, né, em função de toda a situação. Não, a gente já começa a ver o produtor pensando sim nessa região em novos investimentos. Mas olha só o contraste, vamos olhar para o Rio Grande do Sul, e que é uma safra que está abaixo de 39 sacos de média para o estado, então a gente vai ter produtor produzindo, sei lá, 20, 25 sacos, certo? A gente piora ainda mais esse cenário de endividamento, porque o produtor do Rio Grande do Sul também carregava dívidas em função das quebras recentes de safras. As últimas 4 safras a gente teve 3 quebras gigantescas. Então esse produtor que já vinha com uma situação financeira difícil, ele passa a ter uma dificuldade ainda maior para conseguir dar o tombo para a próxima safra. Então veja que dentro da fazenda são reflexos distintos quando a gente pensa nas distintas regiões. São muitos anos de aprendizados, né? Estava pesquisando sobre o Rally da Safra, são 22 anos já de estrada. Me corrija se eu estou equivocado, André. Se você for talvez olhar para essa última safra, mas olhando bastante para o retrovisor aí, para esse passado de vocês, o que você atribui que talvez sejam os principais pontos aí que vocês têm percebido? Vocês conversam com muitos agricultores, o que tem dado certo, o que não tem, o que o produtor pode fazer diferente na visão de vocês? Que dica você dá para o agricultor que nos ouve? A pergunta é muito boa, porque de fato, ao longo desses mais de 20 anos do Rally, a agricultura passou por uma transformação gigantesca em 2 aspectos. O primeiro deles é que a agricultura se tornou uma atividade cada vez mais intensa em capital e tem exigido do produtor cada vez mais ser mais eficiente. Então isso é uma grande transformação que a gente vê ao longo desse tempo. Mas paralelamente a isso, a gente vê uma transformação muito grande também em termos de tecnologia e do potencial produtivo das lavouras. E é muito bom no Rally, porque a gente faz lá todas as amostras, né, ao longo de todos esses anos, e a gente vê quanto que o teto produtivo das lavouras tem crescido ano após ano. Eu tenho um gráfico que eu gosto muito lá de elaborar todo ano, que é um gráfico de dispersão de produtividade, que tem uma curva normal, e essa curva cada vez se desloca mais para a direita. O que isso significa? Que cada vez mais a gente tem produtividades médias maiores, cada vez mais a gente tem produtividades batendo lá os 100, 105, 110 sacos, e que isso de fato é algo que só foi possível acontecer em função dos investimentos em tecnologias. Investimentos que vêm desde a parte de trabalho de solo, mas que vem muito da biotecnologia também, da parte de manejo de pragas e doenças, da parte de gestão do negócio agrícola, né? Você ter dados, informações
para conseguir tomar as decisões corretas. Então, de fato, é uma transformação, acho que muito bonita que a gente vê no agro, mas ao mesmo tempo é uma transformação que tem exigido cada vez mais do produtor. O produtor cada vez mais tem que estar na vanguarda da tecnologia para se manter competitivo. Produzir na média, e vamos falar de média Brasil, estamos falando de média Brasil de 60 sacos. Produzir na média não basta mais. Você tem que estar no quartil superior para que você consiga ser competitivo e continue investindo para que você cresça e tenha sucesso na atividade. Então, eu acho que é uma transformação muito bonita em função do quanto que a agricultura tem deixado em termos de valor, mas tem exigido bastante de nós produtores. Mas ela está muito pautada na profissionalização do agricultor e na adoção de novas tecnologias, no teu ponto de vista? Sem dúvida. Legal, muito bom. Nós estamos aí com a segunda safra de milho implementada já em algumas regiões e em algumas outras já numa fase já final aí de implantação. Qual que é a perspectiva? O que vocês têm acompanhado? O que você pode trazer de principais perspectivas para essa segunda safra de milho que nós vamos começar a conviver a partir de agora? Muito bem. Eu acho que quando a gente fala na segunda safra, a gente tem que pensar sobre, principalmente no milho, pensar sobre dois aspectos. O que influencia o produtor a plantar a segunda safra? Primeiro é o econômico, né? Você tem que fazer a continha lá, pelo preço que está o milho, pela relação de troca, faz sentido eu plantar, dado o nível de tecnologia que eu tenho, as produtividades que eu consigo alcançar. E quando a gente fez esse planejamento para a safra 24-25 agora, a gente viu o cenário da relação de troca melhorar. Os preços de milho têm se mantido em bons patamares ao longo desse ano. Enquanto soja caiu, ao longo do ano passado principalmente, a gente viu os preços do milho se manterem. Então isso criou um cenário bastante favorável para o plantio do milho, que é o primeiro incentivo, que é o incentivo econômico. Então o produtor entrou nessa safra já pensando, vou plantar mais milho porque o cenário econômico ele é favorável. Mas não depende só do cenário econômico, depende também do cenário de calendário. E a gente teve esse ano uma safra de soja, principalmente no Cerrado brasileiro, que ela foi influenciada muito pelas chuvas de janeiro, fevereiro, que acabaram alongando um pouco do ciclo da soja, diferente do que aconteceu no passado, né? Safra passada, em função da falta de chuva, o ciclo da soja ele encurtou. E isso abriu uma janela de plantio de milho bastante favorável no passado. Esse ano não. A janela não foi tão favorável, mas mesmo assim a gente consegue ver que o produtor conseguiu colher boa parte do milho ainda dentro de fevereiro. A nossa estimativa é que o plantio de milho chegou ao final de fevereiro a mais de 75%. E a gente costuma falar, né, que o milho bom é o milho plantado em fevereiro. Nem que você tenha que entrar aí no 30 de fevereiro, né, no 35 de fevereiro, mas tem que ficar em fevereiro, que é o período bom de plantio. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o que entrou de plantio de milho ao longo de março, ele não é muito grande. Até inclusive algumas regiões, como a região de Minas Gerais, que plantam milho segunda safra e que esteve mais seco, eu acho que tomou uma atitude correta, uma decisão correta de parar o plantio nessas áreas mais secas. Então a gente vê sim, em função da conjunção desses dois fatores, que a gente vai ter um avanço aí de 1 milhão de hectares, pelo menos na área de milho segunda safra, chegando aí aos 17,9 milhões de hectares. Falar em termos de produção, ainda é cedo, o produtor investiu em termos de tecnologia, tem uma boa janela, tem umidade nesse início agora aqui que a gente tem visto, mas vai depender do comportamento do clima ao longo do mês de abril. Na verdade temos 30 dias para definir essa safra de milho e essas chuvas ao longo do mês de março e abril vão ser muito importantes. Algumas previsões falam que maio não tem chuva, então isso já pegaria talvez esse milho plantado mais no tarde, teria um pouco mais seria um pouco mais afetado. Mas em termos de expectativa de produção, a gente pode falar assim que a gente tem uma expectativa do milho segunda safra de produzir acima de 100 milhões de toneladas, certamente. Ou seja, área recorde de plantio e com boas perspectivas também de produção. Só que falando de segunda safra de milho, isso impacta principalmente Paraná e grande parte aí do Cerrado, onde tem janela para segunda safra de milho. Mas agora olhando para uma realidade mais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, queria explorar também teu conhecimento, André. Qual que é a perspectiva para a safra de trigo? Sobre milho ficou claro, milho segunda safra. Agora sobre a safra de trigo, estamos na mesma linha da segunda safra de milho ou temos particularidades?
Eu acho que o trigo é uma necessidade, né? O produtor não tem como, principalmente do Rio Grande do Sul, abrir mão do plantio de trigo. Claro que você tem a canola, que seria importante também, é uma alternativa, mas o produtor não tem como abrir mão do plantio de trigo. E eu acho que tem uma particularidade esse ano, porque se a gente olha para o Paraná teve uma safra que foi colhida mais cedo, então abriu bastante espaço para o plantio do milho segunda safra, e que vai roubar a área de trigo. Então eu vejo o Paraná reduzindo a área de trigo. Okay. Já o Rio Grande do Sul, eu vejo aqui até como uma necessidade do Rio Grande do Sul continuar investindo no trigo. Esse ano que passou, o trigo foi muito importante na geração de renda para o produtor. A gente está entrando num cenário em termos de precificação que já melhorou, muito influenciado até mesmo pelos preços do milho, mas também pelo cenário internacional. Temos problemas na Rússia, problemas na Ucrânia, mas a gente tem custos de produção crescente no trigo. Mas eu vejo sim ainda um cenário positivo. Eu acho que o Rio Grande do Sul cresce um pouco da área de trigo para esse próximo ano. Compensa a queda no Paraná, na tua percepção, André? Não totalmente. No passado a gente plantou algo em torno de 3 milhões de hectares, vai ficar em torno de 2.900 e alguma coisa aí, certo, essa área do trigo. Mas algo importante para a gente salientar aqui, e que talvez que vai definir esse quadro final de plantio, é crédito. E a gente está num momento muito difícil para o Rio Grande do Sul. Então, se houver crédito, eu não tenho dúvida que o produtor vai plantar. Mas ainda falta, acho que a gente ter isso mais à disposição do produtor. Algumas definições aí precisam acontecer, né? O que a gente tem acompanhado também nas últimas safras e também muito, talvez alavancado pelo incentivo agora de algumas empresas entrando nesse mercado, o avanço de canola no Rio Grande do Sul. Vocês têm percebido isso também? É uma realidade e passa a ser uma opção importante na visão de vocês para o agricultor, sobretudo do Rio Grande do Sul? Sem dúvida alguma. Eu acho que tudo que vem aí para acrescentar mais renda para o produtor, ou opções de renda, elas são muito válidas. E a canola entra aí sim como uma cultura importante para o esmagamento interno aqui, para ser produção aí do óleo. E eu acho que é mais uma opção que acaba se desenhando para o produtor do Rio Grande do Sul. Se a gente comparar, né, o quanto que o cerrado brasileiro consegue aproveitar, tem de penetração da segunda safra em cima da primeira, é muito maior do que a gente tem no sul do Brasil. E a gente tem que trabalhar assim no Brasil mais opções, mais alternativas, para que a gente tenha também receita no segundo semestre. Então, acho que toda a cultura que vier ela é muito bem-vinda. André, falamos aqui de perspectiva de área, de produção dos principais cultivos, mas vamos ao que o produtor de fato quer saber. E eu sei que essa resposta ela é difícil. Cenário de preço para soja e milho segunda safra e trigo também. Fica à vontade de comentar a respeito dessas três culturas. Muito bem, vamos aqui mais meia hora aqui de podcast aqui para falar sobre tudo isso daí. Mas eu acho que é um assunto bastante relevante para a gente trazer. E é importante a gente ter a ciência de que quando a gente olha a parte de precificação para o produtor final, tem uma série de variáveis que influenciam. É o preço do mercado internacional, são os prêmios de exportação, é o câmbio, é o frete. Tem uma série de variáveis que acabam influenciando o preço. Mas se a gente olhar em termos de fundamentos e de a gente olhar para a soja, é importante a gente falar que nós estamos numa terceira safra consecutiva no qual nós estamos produzindo mais do que a gente consome. Isso daí não precisa ser especialista para dizer que isso exerce uma influência negativa em termos de precificação. E isso acontece porque ao longo dos últimos anos, de fato, a gente cresceu muito a área plantada, nosso potencial produtivo vem crescendo ano após ano. Então o cenário de soja, quando vem no mercado internacional, não dá para esperar grandes alterações. Quando a gente olha para a próxima safra, 25, 26, e daí começa a fazer esse trabalho de leitura, né, em relação a cada um dos países, é bem possível que Estados Unidos opte por plantar muito mais milho do que soja, em função dos preços da relação ser mais favorável, mas mesmo assim a gente caminha para um 25, 26, no qual a gente tem uma oferta bastante abundante. Então, a não ser que exista ou ocorra uma quebra de safra relevante em algum país relevante, a gente não vai mudar esse cenário de um fundamento baixista em termos de precificação no mercado internacional. Mas, de novo, temos que lembrar que a precificação ao produtor ela depende de outras variáveis. E a gente tem algumas coisas positivas acontecendo, por exemplo, agora quando a gente pensa em prêmios de exportação.
que eles decorrem muito dessa relação comercial entre Estados Unidos e China. Se a gente lembrar a guerra comercial lá de 2018, o brasileiro ele foi beneficiado, porque preços do mercado internacional caíram, mas os prêmios de exportação bateram aí mais de $2 por bucho. Isso foi muito benéfico para a precificação da safra brasileira. Nós já temos um cenário de prêmios positivos. Agora, a intensidade desse cenário vai depender muito de o que está na cabeça do Trump, do Xi Jinping, quão longe essa guerra vai e que foge totalmente do nosso controle, né? E eu acrescentaria por fim a questão de câmbio, que é um outro fator que a gente está totalmente alheio, né? Tem as questões fiscais dentro do país, mas tem também a perspectiva de como que você olha a economia mundial que influenciam na precificação final. Então sim, tem alguns desafios em termos de precificação de soja gigantescos ainda pela frente. Já quando a gente fala de milho, eu diria que eu sou mais otimista em relação ao cenário de milho, e não é por menos. Quando a gente olha o quadro de oferta e demanda global, ele é deficitário, diferente da soja. Então os valores de milho já se permanecem em patamares mais elevados do que a gente vê na soja, e tá aí, preço produtor acho que um pouco melhor do que a gente vê em termos de precificação de soja. Então é um jogo de variáveis aí que a gente tem que fazer a leitura delas todo mês, a todo momento, e entender o que tem de mudanças. Uma dúvida minha agora, André. Esse aumento da demanda interna, seja de milho ou de soja, ele tem impacto nessa dinâmica de preço para esses dois cultivos? Sem dúvida alguma. Principalmente quando a gente olha para milho. A gente tem hoje aqui já um consumo de milho para produção de etanol que extrapola 20 milhões de toneladas. Fantástico isso daí, acrescenta aí mais 65 milhões que a gente consome para ração. Essa crescente na demanda do milho, ela traz uma dinâmica para o mercado interno sensacional, porque você tem players comprando milho ao longo de todo o ano, traz muito mais liquidez e dá mais segurança para o produtor investir no milho. Isso está acontecendo, e acontecendo em todas as regiões do Brasil. Acontece no centro-oeste, mas acontece também no sul do Brasil. E da mesma forma, quando a gente olha para a soja, né, todo o crescimento do mercado de ração influencia o mercado de farelo e o próprio crescimento do mercado de biocombustíveis. A gente já tem aqui uma mistura de 14% de biodiesel ao diesel, que é vendido hoje nas bombas. Infelizmente, ele não passou para 15%, né? Que o PL dos combustíveis previa que agora de março para abril iria para 15%, mas até uma forma do governo de tentar conter a inflação, ele não permitiu com que houvesse esse crescimento. Mas eu acho sim que no futuro próximo a gente continua aumentando essa mistura, e isso traz mais demanda para o mercado interno, torna a gente menos dependente também de exportações, apesar de na soja a gente ter ainda uma participação muito grande em termos de exportação. Então eu vejo sim esse cenário de consumo interno como algo muito favorável para o Brasil. André, quero agradecer a tua presença, obrigado por compartilhar tanto conhecimento com todos os nossos ouvintes. Obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço aqui a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito no Rally, na Agroconsult, e quero aqui deixar o convite para todo mundo acompanhar o Rally nas redes sociais. A gente tem divulgado muita informação por lá, e finalizar fazendo um agradecimento à BASF, o Charvio, a Soitec, por estarem patrocinando o Rally e acreditando nesse projeto aí, que vai a campo, tenta entender o que está em cada uma das regiões, conversa com o produtor para trazer conhecimento, trazer soluções para vocês. Então, meu muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, André. Obrigado a você também que nos assiste, que acompanha os nossos podcasts. Para mais informações, para mais podcasts como esse, acessem as nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima.